E aqui nós, na sala do Mulher.com, a gente tem o Anderson Gama. Ele é professor, é da área da educação, sempre vem nos ajudar com esse tema e principalmente os temas mais polêmicos, como por exemplo hoje, Anderson, o Enem. Chegou. Será que os alunos estão todos bem preparados para o Enem? Olha, eu falo que o adolescente, ele sempre acha que ele não está pronto, né? Isso é natural da idade, né? E tem aqueles que acham que estão prontos, mas não estão. Normalmente aquele que está pronto acha que não está pronto e aquele que está pronto não acha que está pronto, né? Então, isso é normal da adolescência, né? O relacionamento com as responsabilidades. Mas pronto ou não, a prova chegou e domingo eles têm que mostrar todo o conhecimento que eles acumularam ao longo do ano ou dos anos, né? Tem aluno que está testando, fazendo a prova pela terceira, segunda, quarta vez, então eles têm que conseguir colocar toda essa ansiedade de lado e fazer a prova e tentar marcar o maior número de pontos possíveis e fazer uma boa redação. Para os pais que muitas vezes não entendem a importância do Enem, para que eles possam incentivar os seus filhos, ajudá-los inclusive um pouco mais, o que vai fazer diferença na vida desse jovem que faz o Enem? Tá. Então vamos lembrar o que é o Enem, né? O Enem, para quem aluno que está ali no terceiro ano do ensino médio ou fazendo cursinho, ele quer entrar numa universidade. E para entrar na universidade, você precisa fazer uma prova chamada vestibular. Aqui no estado de São Paulo, além dos vestibulares próprios, como o da Unicamp, o da FUVEST, que é para a USP, o da Unesp, você tem os vestibulares de todas as federais. Então, hoje no Brasil são mais de 57 universidades federais espalhadas pelo Brasil. Tem no Acre, tem aqui em São Carlos, tem em São Paulo, tem em Santos, tem em Florianópolis, tem no Recife, na Bahia, enfim. O Brasil inteiro tem várias universidades federais. E para entrar nessas universidades, existe uma única prova, que é a prova do Enem. Então, o Enem é esse vestibularzão, vamos dizer assim, para qualquer universidade federal. Então, o que impacta na vida do aluno? Dependendo do como esse aluno for, a resposta se ele vai ou não cursar o curso que ele tem interesse, e dependendo da nota, em que cidade que ele vai morar ano que vem, né? Porque às vezes envolve essa mudança de cidade, mudança de estado, em alguns casos até mudança de país, porque o Enem pode ser utilizado até para Portugal, por exemplo. Então, para intercâmbios, existem universidades em Portugal que aceitam o Enem. Aí tem que ser uma pontuação boa. Depende do curso, né? Então, eu falo assim, a pontuação ela tem que ser maior do que os seus concorrentes. Então, o que é bom? Depende, uma nota alta. Por exemplo, para o curso de medicina, uma nota de 700 é considerada baixa. Mas para um curso, por exemplo, de nutrição, 700 é uma nota super satisfatória. Então, depende do seu objetivo e depende também da universidade, para onde eu quero ir. Normalmente, universidades em grandes centros urbanos têm uma concorrência maior, então envolve uma nota de corte maior, envolve o prestígio que aquela universidade também tem. Então, é uma soma de fatores, não tem uma regra básica, né? Mas o que muda, então, para a família é que, às vezes, o resultado do aluno nas provas desse domingo e do próximo domingo pode dizer muito sobre para onde ele vai mudar. E aí são muito comuns as histórias, né, do aluno que se mudou para uma outra cidade, lá começou a trabalhar, conheceu a namorada, o namorado, constituiu família. Então, às vezes, é uma mudança de vida mesmo, né? Mas não dá para prever o futuro. Tem que ir lá na prova e tentar fazer o melhor que pode. Bom, aí a gente já explicou isso para os pais, mas é legal também explicar para os alunos. E você já esteve aqui em anos anteriores explicando as mudanças. E sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali que o aluno deve ficar atento. Aconteceram mudanças para esse ano também? A prova do Enem para esse ano nós não temos nenhuma expectativa de grandes alterações. O edital não sofreu nenhuma alteração brusca. Mas sempre é uma novidade, porque a prova do Enem ela é feita pelo INEP, que é um braço do MEC, então ela é uma prova nacional
e ela tem características, muitas vezes até mesmo políticas, né? Então é uma prova que tem uma característica de transformação social, então fala muito sobre problemas sociais, né? Temas às vezes polêmicos, temas que às vezes não são consensos na sociedade brasileira e na prova vai vir como certo e errado. Então é uma prova que sempre tem esses elementos até mesmo de polêmica, né? O que a gente orienta o aluno sempre? Lembra que você está fazendo uma prova, você não está ali fazendo um atestado dos seus ideais, você não está ali registrando o que você acredita como mundo, você está fazendo uma prova. Por mais que você concorde que uma questão não está bem elaborada ou que fica claro que a intenção da questão a resposta é uma e você não concorda, mas você sabe que é aquela certa, marca ela. Depois leva esse debate para a sala de aula, para a internet, mas ali na hora da prova não é hora de querer colocar em prática os seus ideais, até mesmo na redação. É um consenso. Na redação, você não está fazendo um manifesto para a ONU de mudar o mundo, você só está fazendo uma redação. As únicas pessoas que vão ler aquela redação são os 2 corretores que farão a sua nota. Então, lembra o que você está fazendo. Não é uma atividade política, você está resolvendo uma prova e você precisa dessa nota para ingresso na universidade. Deixa que esse lado polêmico que o Enem sempre tem, fique para as esferas que não envolvem o aluno. Porque senão o aluno entra nessa briga com a prova, ele acaba perdendo o foco, acaba perdendo tempo. E o Enem, o grande segredo do Enem é não perca tempo. Você tem 3 minutos para cada questão. E às vezes tem questões que têm textos gigantescos. Então não tem ali aquele momento de ficar pensando, ficar relutando. Vai, faz, lê e marca a questão que você acha correta. E para domingo, este domingo em especial, você tem a redação também. Já é nesse domingo a redação. Então, como que funciona? São 90 questões neste primeiro domingo, 45 questões de linguagens. Então, em média, são 40 questões de língua portuguesa entre gramática e literatura, muito mais gramática e interpretação de texto, e 5 questões de inglês. São as 45 de linguagens. As outras 45 questões são de humanidades. Então, envolve as disciplinas de geografia, história, filosofia e sociologia. Então, em média, 12 questões para cada uma, 13 para compor as 45. E a redação, também tudo no mesmo dia. Então, tem muito aluno que, às vezes, na hora de elaborar a redação, fica nervoso, se perde no argumento e, quando começa a fazer, não faz um esboço e viu lá, levou 2, 3 horas para fazer a prova. De uma prova que vão ter 5 horas e meia. Então, se o aluno não se planeja no tempo, ele pode se perder e no Enem deixar a questão em branco é o pior erro que o aluno pode cometer. Porque o Enem, ele leva, na hora de corrigir, não é o número bruto de questões que você acertou. É um método um pouco complicado que chama TRI, que é Teoria de Resposta ao Item. Então, eles meio que fazem uma média de qual que era a chance do aluno ter acertado aquela questão pelo nível de dificuldade. Um aluno que deixa muitas questões em branco, se tinham questões fáceis naquelas questões que ele deixou em branco e ele errou, a nota do candidato cai demais. Então, o que para o Enem é o grande segredo? Tenta fazer tudo... Então não é ao pé da letra, não é ipsis literis. Não é ipsis literis. Então você tem que fazer o que você domina. Se você é coerente no Enem, a sua nota pode subir muito. Eu posso ter acertado 35 questões e você pode ter acertado 38, mas a minha nota final pode ser maior que a sua. Porque se eu errei questões que fazem sentido, vou dar um exemplo na matemática simples. Eu acertei uma questão de soma, eu acertei uma questão de multiplicação, mas errei uma questão de exponenciação. Faz sentido, acertei questões de um nível menor, errei a mais difícil. Vamos supor que você errou a de soma, acertou de multiplicação e acertou de exponenciação. Eles vão entender que o seu padrão de resposta não faz sentido. Como que você errou a mais fácil e acertou as mais difíceis? Eles vão supor, não é uma suposição, é realmente uma técnica que funciona, mas ela não é tão simples de explicar. Mas na prática seria que ela meio que anula essas suas questões certas. Então, mesmo você acertando mais do que eu posso ter uma nota maior que a sua. E se o aluno deixa questões em branco, e se as questões que ele deixou em branco são justamente essas fáceis, a nota dele despenca. Então, não, eu só vou interromper você um minutinho. Eu estou de olho ali no tempo. Nós vamos para um rápido intervalo, porque eu não queria interromper, porque ele está falando de uma forma tão clara. Mas continua o nosso bate-papo depois do intervalo. A gente volta já.
Eu espero que todos que estiveram conosco no bloco anterior tenham entendido a lógica do Enem, porque isso facilita muito quando você tem essa expectativa de realizar uma prova, seja ela qual for, e obter bons resultados. Mas a lógica, né, do TRI que o Anderson Gama, que está conosco hoje, explicou, talvez tenha sido difícil para muitas pessoas. Eu espero que pelo menos os alunos que vão esse domingo e no próximo domingo realizar a prova do Enem estejam bem preparados. É isso que a gente deseja. Porque se nós pensarmos, se esse aluno não estiver preparado, pensando que é no sistema normal de respondeu certo, já ganha um ponto, isso vai ser bem difícil. Mas obrigada por você nos explicar, viu, Anderson? Obrigada mesmo. E eu gostaria muito que você colocasse também, e tem essa proposta para hoje na nossa entrevista, de ajudar os alunos. O que estudar? Como isso deveria ter sido feito antes, mas ainda dá tempo dessa preparação ainda, um gás a mais antes da prova? A gente tem que lembrar que a prova já é este domingo e domingo que vem a gente tem a prova de Ciências da Natureza e Ciências Exatas, Matemática, né? Então, o que a gente recomenda para o aluno? Vamos pensar que agora não é o momento, como se fosse um grande jogo de futebol, agora não é momento de fazer a musculação. Agora é hora de acreditar o que você tem e cuidar do seu emocional. Então, ter uma noite tranquila de sono, não querer resolver problemas pessoais, conflitos internos nessas próximas semanas. Então, deixa para que essas resoluções de final de ano, o que você fez de certo, o que você fez de errado, se você acha que você estudou errado, isso você reflete quando os resultados saírem. Então, lá em janeiro, que não tem mais prova nenhuma para fazer, os cursinhos, as escolas estão de férias, deixa para resolver esses conflitos pessoais nesse momento. Agora é hora de confiar no que você tem e no preparo que você teve ou não teve. E tá tudo bem, não é a última prova, não é o último Enem. Isso você pode ter certeza. Ano que vem vai ter de novo e no outro ano vai ter de novo. E uma coisa que é muito importante para o aluno entender, essa prova, por mais que ela tenha importância, ela não define o seu futuro, né? Uma prova não tem o poder de definir o que você vai ser para o resto da vida. Então, quando o aluno entende que ele tem que ter respeito com a prova, é um momento importante, então não é para fazer de qualquer maneira. Mas se não der certo, tá tudo bem. Aprenda o porquê não deu certo. E aí a família pode ajudar muito nisso, né? Porque às vezes o aluno não tem essa maturidade de fazer essas reflexões. Agora, é muito importante que nesses próximos dias aparece gente vendendo fórmula mágica. Tem lugares que fazem plantão de Enem de 12 horas. Tem gente que vara à noite assistindo videoaulas gravadas. Não faça isso, né? Se você não tiver uma boa noite de sono, por mais que você tenha ânsia de aprender alguma coisa, eu te garanto que não vai ser uma ou outra questão que você vai aprender, que você vai conseguir acertar, que vai resolver a sua prova. Porque às vezes você realmente foi lá, assistiu uma aula, 12 horas, madruguei assistindo videoaula no YouTube, por exemplo. E realmente aprendi alguma coisa, acertei. Mas e as outras questões que eu errei porque eu estava extremamente cansado? Isso a gente não consegue perceber. Não, e o cérebro vai falhar. Vai falhar. Vai ter um momento que vai falhar. E lembra que é uma prova de longa duração. É uma maratona, são 5 horas e meia de prova, né? Então, precisa estar descansado. E a gente sempre orienta os alunos, não é hora de inventar nada. Então, alimentação, qual que é a melhor alimentação? Uma que você esteja acostumado, né? Não é claro, você não vai comer uma feijoada para ir para uma prova, porque você vai ficar cansado, né? Quem não tem um bom sono depois de uma feijoada? Mas, se você nunca comeu uma salada e um frango grelhado, nunca, e quer inventar isso no dia da prova, não vai dar certo, porque você não está acostumado. Então, não é hora de inventar nada novo, é hora de fazer o que você já está acostumado, né? E também para que o organismo não tenha outras reações. Não tem outras reações, porque às vezes o aluno muda a alimentação no dia da prova e aí ele tem vontade de ir mais vezes no banheiro e aí ele perde tempo indo no banheiro na prova. Ou às vezes ele fica com fome e isso desconcentra e ele também não consegue acertar as questões. Então, não é hora de inventar nada. Agora, realmente, o aluno quer muito a prova e ele, em momento nenhum do preparo dele, fez provas anteriores, treinou, ele vai sentir dificuldade. E tá tudo bem que essa primeira experiência sirva para ele perceber que, sem preparo não necessariamente eu consigo. Mas depende muito do aluno, do que ele quer, dos objetivos que ele tem.
E para a família fica esse recado, dê o suporte que é necessário. Vamos supor aquela família que nunca perguntou como estão os estudos. Não é hoje, sexta-feira, sábado, que você vai chegar para o adolescente e perguntar, e aí, tá pronto? Se eu não tenho esse hábito... Isso causa ansiedade. Exato, não é o momento disso. Então, eu falo assim, não é hora de inventar nada novo. Ah, mas eu quero participar, eu quero ajudar meu filho. Então, dá um abraço, sai, leva ele para almoçar, leva ele para fazer alguma coisa que seja divertida, distraída. Às vezes não, respeita o aluno. Às vezes o aluno, não, eu quero ter o meu tempo de estudo. Tá bom, só que viu que deu 8 horas da noite e ele ainda está ali? Filho, vem cá, vamos assistir um filme, vamos comer uma pizza, sei lá, faz alguma coisa para ajudá-lo, né, sem pressioná-lo. Não é hora de colocar pressão, porque o aluno já está se sentindo pressionado, né? Ah, mas eu vi que ele não fez nada o ano inteiro, Anderson, você não tem um adolescente em casa. Eu sei como que é, mas agora isso não vai ajudar. Deixa para ter essa conversa depois. Porque essa conversa agora, nesse momento, não vai mudar o resultado da prova. Só pode atrapalhar. Então, é o momento de colher, não é o momento de plantar. Se não tem nada para colher neste momento, que se prepare a próxima safra. Não é hora de querer resolver agora. Então, esse é o grande segredo, de levar o seu emocional junto para a prova. Quantas vezes eu já vi alunos não tão bem preparados, mas com emocional sólido e que vão bem. Tranquilos. E que dá muita dó, é o contrário. Alunos capacitados, prontos, mas o emocional corrói. E aí você não consegue mostrar, né? Porque o Enem, assim como todos os vestibulares, ele não quer saber quem você é. Ele quer saber quem você mostra ser naquele dia, naquele horário, com aquelas questões. Então, é injusto, concordo. Mas o sistema não foi feito para ser justo. O sistema foi feito para selecionar pessoas. Então, entenda o jogo debaixo do braço. Eu sempre dou exemplo para os alunos no futebol. O Botafogo jogou a Libertadores, perdeu, mas saiu feliz. Por quê? Porque ele jogou com o regulamento embaixo do braço. Ele sabia que ele podia perder. Então, joga com o regulamento embaixo do braço que você vai dar-se bem na prova. Anderson Gama arrasou, Anderson, muito obrigada por você trazer essas informações para nós. E agora, junto com você, eu só posso desejar que esses alunos que vão realizar o Enem neste domingo e no próximo, eles possam se dar muito bem, ter boas pontuações e traçarem aí o seu futuro. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Estarão nas nossas orações, com certeza, os alunos. E as famílias. E as famílias. E nós ficamos por aqui, mais uma vez desejando a você um bom final de semana. Não perca a missa deste domingo. Não se esqueça de rezar e pedir na intenção das pessoas que você ama. E pode ser até mesmo por aqui no 1938719620. Beijo grande e até segunda-feira, se Deus quiser.